Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Ó, Senhor Jesus, que noite maravilhosa, Senhor. O Senhor nos proporcionou mais um encontro onde o Senhor vai usar a nossa amada irmã Kátia. Ó, Senhor Jesus, o Senhor tem total liberdade, Senhor, para falar através da nossa amada irmã Kátia. Que ela possa, Senhor, ouvir o seu falar, que tudo seja guiado pelo seu Espírito. Ela se programou, mas o Senhor e o teu Espírito é que vai conduzir todas as coisas. O Senhor nos convidou nessa noite, junto com ela, para ouvirmos, Senhor. Por isso, dá ouvidos a gente, Senhor, como de eruditos, para que possamos entender verdadeiramente o que o Senhor quer de nós nessa noite. Ó Senhor, em todas as coisas, o Senhor tem um propósito. E nessa noite, o seu propósito é que a gente possa entender, transformar cada palavra que for falada em vida. Por isso, nos dá entendimento nessa noite. Nos faz, Senhor, ó Senhor Jesus, totalmente liberadas. Por isso, pedimos, em primeiro lugar, Senhor, que o Senhor limpe nossa mente, nosso coração totalmente, que possamos estar livres somente para te ouvir, que nada exterior, Senhor, venha confundir, atrapalhar nosso entendimento com o Senhor. Ó, estamos aqui diante do teu altar, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a sua voz. Abençoa, Senhor, a boca da Kátia, todo o seu ser, limpa também a sua mente. Ó, Senhor, limpa seu coração de tudo que ela passou durante todo o dia, que ela esteja em total liberdade contigo nesse momento. Nós agradecemos essa oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, irmãs. Gratidão a Deus, né, por esse momento de estar aqui compartilhando. Se eu fosse depender das minhas forças humanas, eu não estaria aqui, porque não estaria aqui hoje, agora, né, compartilhando, porque foi um dia abençoado. Mas, aleluia, né, que tudo tem um propósito, né? Como é o tema da mensagem, né? Quem tem propósito, entende o processo. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa me fazer um papel em branco, que Ele possa me usar, né, para passar esse encargo e que as irmãs possam tocar no espírito e na essência do que Deus tem para falar nessa noite. Amém, amadas. Eu preparei esse tema. Por que eu escolhi esse tema? Quem tem propósito entende o processo. Porque cada uma de nós aqui está passando, né, por um processo. Eu estou passando, todas nós estamos passando. Mas Deus, nessa noite, vem nos encorajar com uma palavra, né, de encorajamento. Então, assim, eu quero falar o significado da palavra propósito e o significado da palavra processo, para que as irmãs entendam. Propósito significa vontade ou intenção de realizar algo. E processo é tudo aquilo que está entre quem somos hoje e quem queremos ser. É estar ou chegar lá na frente. Ó Senhor Jesus. Então, eu quero que as irmãs... eu selecionei aqui vários versículos. Se o Espírito conduzir para ler todos, vamos ler. Se não, vamos ver até o que Deus quer falar. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10 diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. As irmãs estão me ouvindo bem? Amém. Agora vamos ler Efésios 1, 4, 5. Esses versículos estão relacionados a propósito. Efésios 4, 1, 4 ao 5.
Ó Senhor Jesus. Você pode repetir, Kátia? Efésios 1, 4 e 5. Ó Senhor Jesus. Efésios, já tinha aberto aqui. Ó Senhor Jesus. Aqui, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante nele em amor. Nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, se você for ver esses dois versículos, né? Esse versículo de Efésio, o Senhor fala que nós somos filhos, né? Nós somos filhos dele. Então, o que eu pude ganhar nesse versículo, né? É a questão da nossa identidade, irmãs. Quem tem propósito entende o processo. Então, para a gente entender esse processo na nossa vida, nós temos que nos conhecer a nós mesmos. Nós temos que saber quem nós somos, né? Qual o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito, né, na vida de cada ser humano. Então, a gente tem que entender o porquê, né? Nós estamos aqui. O porquê Deus nos separou, o porquê Deus nos chamou. Temos que entender isso. Uma vez que a gente entenda isso, a gente vai compreender esse processo. Se nós formos ver os homens, muitos profetas, né, da Bíblia, eu estou um pouco nervosa, viu, irmãs, mas Deus está no controle de tudo. Se nós formos ver, né, os profetas ali da Bíblia, né, as mulheres da Bíblia, todos ali passaram por um processo. Todos eles passaram por um processo, porque Deus tinha um propósito na vida deles. Essa semana, no Alimento Diário, nós estávamos lendo a genealogia de Jesus, né? A genealogia de Jesus. O Senhor, aquelas mulheres, né? Ali tinha mulheres imundas, com um passado, né? Ali, contrário à vontade de Deus, mas elas fizeram parte da genealogia de Cristo. Foi necessário ela fazer parte da genealogia de Cristo. E ali, eu estou um pouco nervosa. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ali, Deus separou uma mulher, né? Separou Maria, né? Para gerar o Senhor Jesus ali dentro dela, o Espírito Santo. Mas por que Deus fez isso? Porque ele tinha um propósito, né? Para cada uma de nós. O Senhor, ele passou por aquele processo, né, de sofrimento. Foi um processo ali, a trajetória de Jesus, né? O Senhor, ele foi açoitado, o Senhor, ele sofreu, o Senhor, ele foi caluniado, mas foi necessário aquilo tudo ele passar, para hoje ele nos entender, hoje ele nos compreender, né? Cada momento, cada sofrimento que a gente passa. E o Senhor, ele sofreu até a morte de cruz. Ele sofreu até a morte de cruz. Então, aquele processo, aquela trajetória toda que o Senhor Jesus passou ali, né, na humanidade dele, tinha que acontecer, irmãs, tinha que acontecer. Para hoje, essa bênção chegar até nós, né? Para hoje, essa bênção chegar até nós. Nós, mulheres, nós somos chamadas para ser abençoadas. E essa bênção veio por meio de Jesus Cristo. O Senhor, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou para cumprir o propósito de Deus. E lá no início, como eu li, né, ali Isaías 46, 10, a vontade de Deus ela vai ser cumprida, mas no tempo de Deus. E o propósito do Senhor é que o homem tivesse comunhão com ele e faça dele um representante de Deus aqui na Terra. Por que eu falei de identidade? Nós temos que nos conhecer quem nós somos. Por que nós temos que nos conhecer quem nós somos? Muitas vezes a gente não nos conhece. A gente passa a nos conhecer quando a gente passa por algum processo da nossa vida, né? Quando a gente passa ali por aquele processo, a gente nos conhece e a gente passa a ver o quanto a gente depende de Deus. Então, qual é a nossa identidade? Nós somos filhas de Deus e somos abençoadas.
Porque hoje, por que somos abençoadas, irmãs? Hoje nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós somos representantes de Deus. Então, para a gente expressar esse Cristo que está em nós, é necessário a gente passar por esse processo e entender esse processo. Muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem conosco, mas Deus, ele não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle, né? Tudo é no tempo dele. Nós estamos passando por um processo de transformação. Eu estou passando, todas vocês aqui estão passando, né? Cada uma com situações diferentes, outras situações no casamento, outras com filho, com trabalho, com família, financeira. Então, assim, é necessário a gente passar por isso tudo. Agora, para a gente receber a bênção que Deus quer, nós já somos abençoadas, né? Nós somos abençoadas, temos que declarar isso todos os dias, que nós somos abençoadas. Mas para a gente entender isso, nós temos que aceitar esse processo na nossa vida. Temos que aceitar. E quando Deus fala contigo, mulheres, começa o processo. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve e obedece, ali vai começar o processo, né? Cada um de uma maneira diferente. Mas Deus, ele vai alcançar esse objetivo, né, em nós. 3 razões para você amar o processo. Você descobre a verdade que está no seu coração. Você amadurece o seu amor pelo Senhor. Você conhece o maior objetivo do seu processo. Então, quando a gente passa por esse processo, a gente conhece a verdade que está no nosso coração. Você vai amadurecer o seu amor pelo Senhor. Você vai querer conhecer mais esse Senhor. Você vai querer se consagrar mais. Você vai querer ter mais essa intimidade com Ele. Você vai querer mais Ele perto de você. Você vai ter o Senhor como seu amigo ali do seu lado. Então, você conhece o maior objetivo do seu processo. Tem um objetivo, né? Deus nos separou, né? Antes da fundação do mundo, né? Nos predestinou antes do ventre da nossa mãe. E esse processo ele vai ser cumprido. Mas para isso, nós temos que permitir o trabalhar dele na nossa vida. Eu separei aqui um ponto que diz assim: os sofrimentos irão chegar mais se os nossos olhos estiverem em Cristo, a dor é diferente. Os sofrimentos vão chegar para nós, mas se os nossos olhos estiverem em Cristo, a dor é diferente. A gente vai estar passando ali por aquele processo. O Senhor Jesus, ele passou aquele processo todo de sofrimento, mas os olhos dele estavam no Pai, né? Ele estava ali na obediência ali ao Pai, porque aquele processo iria cumprir um propósito, que fosse o Senhor morrer na cruz e ressuscitar para hoje gerar cada um de nós. Porque o objetivo de Deus, que o Deus quer para nós, é a nossa presença. Ele quer a nossa presença. Deus, ele se alegra quando a gente vai até ele, a gente se desabafa, a gente chora, né? A gente conta para ele. Deus se agrada quando a gente fraqueja, quando a gente erra e vai até ele e reconhece as nossas fraquezas. Porque o que ele quer é isso, essa intimidade, essa comunhão de nós com o Pai. Então, irmãs, quando a gente entender isso, a gente vai passar pelo sofrimento, mas a dor vai ser diferente. A gente vai entender que a gente precisa passar por esse processo para o nosso amadurecimento. E esse nosso amadurecimento vai nos levar a algo. Né? Esse nosso amadurecimento é um propósito que vai nos levar a algo. O propósito de Deus é fazer de nós o seu reino e glória. O propósito de Deus é fazer o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus está disponível a todo tempo. Ele está ali nos esperando, né? A gente se chegar até a Ele.
E ele vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. A gente tem que crer isso, tem que crer. A gente tem que crer, sim. A gente tem que crer que Deus ele vai ganhar os nossos familiares, né, por meio de nós. A gente tem que crer que nós temos uma missão aqui nessa terra, né, é de salvar outras pessoas. Quando Deus coloca alguém no nosso caminho, na nossa vida, ele tem um propósito ali com aquela pessoa. E ele quer nos usar. Foi para isso que ele nos separou. Foi para isso que ele nos chamou, para levar essa salvação para outras pessoas, levar esse entendimento também para outras pessoas. Tem muitas pessoas aí fora que estão perdidas, né? Estão sem saber para onde vai, né? Não sabe qual é a sua identidade. A gente, quando a gente, né, a gente tem o nosso documento, né, de identidade, a gente leva para onde a gente for ter que ter, né? É obrigatório, né? Ter o documento de identidade. A mesma coisa, aonde a gente for, a gente tem que saber que nós somos filhas de Deus, nós somos separadas por Deus, nós somos mulheres abençoadas, nós somos mulheres iluminadas para iluminar a vida de outras pessoas, né? Muitas vezes a gente sofre, né, por coisas supérfluas, por coisas fúteis, né? Mas o verdadeiro sofrimento tem que ser aquele sofrimento que a gente sofre, mas com a certeza de que o Senhor ele está ali sendo o nosso consolo, que o Senhor ele está ali sendo o nosso alívio, o nosso refúgio, e que eles vai ter ali um caminho de bênção para nós, né? Hoje mesmo eu passei uma situação que levou eu, né, a sofrer, né, a sofrer por algo que eu tanto quero, né, na minha vida. Mas muitas vezes, irmãs, a nossa vontade não é a vontade de Deus, tudo é no tempo dele. Então é necessário a gente passar por aquele processo. É necessário sim a gente passar por aquele processo para a gente ver que nós somos frágeis, nós somos fracas. E depende de Deus, né? A nossa fraqueza, a nossa fragilidade leva a gente ao Senhor, leva a gente a orar, leva a gente a clamar ao Senhor. Então, aqui, vamos ler o versículo que fala sobre processo. É Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformável pela renovação da nossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A gente tem que saber qual é a boa vontade e agradável. Ó Senhor Jesus, a gente tem que saber a agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, né? É expressar, que cada um de nós vem expressar Ele aqui na Terra. É que a gente tem essa real identidade, nós somos filhas de Deus, a gente tem que, as pessoas têm que ver isso em nós, né? Que nós somos filhas de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios 4, 16, 17. 2 Coríntios. Por causa do tempo. 2 Coríntios 4. Quem achar primeiro, lê. 4, 16, 17. 2 Coríntios 4, quanto, irmã? 16, 17. Amém. Posso ler? Pode. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém. Amém. É como a Bíblia é maravilhosa, né? Como a Bíblia nos consola, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de
toda comparação. Então, tudo vai passar, irmãs. Isso tudo que a gente está vivendo vai passar. O Senhor está nos aperfeiçoando, né? Dentro de nós está sendo gerado o filho varão, né? Dentro de nós está sendo gerado o filho varão, para naquele grande dia a gente reinar com Cristo. Então, quando você entende cada situação que está passando na sua vida, que nada é por acaso, Deus tem um propósito, né? Então, a gente tem que entender e aceitar. Temos que estar disposta a aceitar esse propósito, né? Dói. A gente chora, a gente esperneia, a gente não quer entender, a gente questiona Deus, mas tudo é para o nosso amadurecimento, tudo é para o nosso crescimento. Nós somos filha da promessa. Mulheres corajosas aceitam e entendem ao processo. Quem te colocou no caminho vai te guiar até o final. Esse Deus que a gente serve, irmãs, ele vai nos guiar, né? Até o final. Então, a gente tem que realmente confiar no Senhor, né? Confiar que Ele está conosco, entregar tudo na mão dEle, né? Descansar, né? Tem vários exemplos, né, da Bíblia que, quando a gente confia e ora, o Senhor, Ele age, né? Ali, Ana, né? Ana ali, ela era estéril, né? Ela não poderia ter filho, mas o desejo do coração dela era ter um filho. Então, ali ela orou, ela clamou a Deus, né? E Deus cumpriu o propósito na vida dela, concedeu um filho a ela. A história ali de Isaac, de Abraão, de Jacó, né? Então, nós temos exemplos na Bíblia, né? Que eles passaram por esse processo para cumprir esse propósito, né? O Senhor ali, no início da criação, Ele criou tudo, né? Ele fez o céu, fez a terra, mas ali Ele se sentiu só, criou o homem, mas o pecado entrou. Mas foi necessário isso acontecer para que houvesse um cumprimento, né? Cumprimento, o Senhor Jesus, como eu falei, passou ali por aquele processo todo ali na terra para hoje se compadecer de nós. O Senhor, Ele se compadece de nós. Por isso que a gente tem que se desabafar. O que a gente está passando, a gente tem que ir até o Senhor, né? O Senhor, Ele está disposto a nos ouvir. A gente ora, a gente entrega ao Senhor. E, irmãs, outra coisa que sim, que o Senhor levou eu assim, né? Irmãs, qualquer problema que vocês estiverem passando, às vezes a gente reluta, né? Esses dias eu estava passando por uma batalha, né? Uma batalha, mas eu relutei, querendo ali, né? Esperando ali no Senhor. Mas muitas vezes Deus até trava para quebrar um pouco a sua natureza, quebrar um pouco o seu orgulho, quebrar um pouco o seu ego, né? E ver que você sozinha você não vai para lugar nenhum. Nós precisamos uma das outras, né? Nós precisamos. Esse momento mesmo que nós estamos aqui desfrutando é um processo que nós estamos passando, né? Cada semana a gente ouve uma mensagem, cada mensagem que a gente ouve a gente ganha, a gente guarda no bom depósito ali, a gente guarda ali no nosso coração, né? Então ali é um processo que a gente está passando que está nos ajudando a amadurecer, um compartilhar de uma irmã, uma experiência de outra, né? Embora ali, às vezes, você nem compartilha, mas ali você absorve e você quer pôr em prática. Então, assim, a mudança depende de nós, né? A mudança depende de nós. O Senhor, Ele quer nos transformar, o Senhor, Ele já nos salvou, Ele quer nos transformar, porque Ele precisa cumprir o propósito dEle na nossa vida. Então, assim, quando você estiver passando por qualquer situação, peça por socorro, né? Joga esse orgulho de lado, às vezes o orgulho impede da gente, né, pedir ajuda, a vergonha impede da gente pedir ajuda. Por que eu estou falando isso? Porque são experiências que eu vivo no meu dia a dia, né? Eu sempre gosto de trazer as minhas experiências, né? Ninguém está passando por vida fácil, embora ali a gente vê, né, pessoas sorrindo, né? Mas tem um texto que eu sempre vejo nas redes sociais que fala por trás de um grande sorriso há uma grande batalha, né? Algo assim. Então, às vezes, ali a gente está sorrindo, mas só você e Deus sabe o que é que você está passando. Só Deus conhece o seu coração. Por isso que nós temos que ir até Ele, temos que aceitar esse processo. Quando a gente aceita esse processo, a gente entende que a gente precisa ser transformada, a gente precisa... Ó Senhor Jesus, que a gente precisa passar por esse processo para o nosso crescimento, né? Ó Senhor Jesus.
Eu fico um pouco nervosa, irmãs, espero que eu tenha passado em cargo. Ó, Senhor Jesus. Temos que ser mulheres que perseveram e não desistem. Ó, Senhor Jesus. Vence na vida quem consegue lidar com os processos da vida. Irmãs, quem foge dos processos, das incertezas, dos problemas, não chega em lugar nenhum. Quem lida com esse processo da vida tem chance de cumprir o propósito. Então, vamos aceitar, né? Vamos estar disposta, né, a aceitar o desígnio de Deus, né, para a nossa vida. Né? A gente não sabe o que Deus preparou para nós, mas Ele trabalha em oculto. Deus, Ele trabalha em oculto. A gente não entende, a gente às vezes demora, pensa que Deus está demorando de responder, mas quando a gente confia, né, a gente espera nele, ele nos responde. Aquela resposta que a gente tanto está esperando, Deus no momento certo, ele vai nos ouvir, vai nos responder. Amém. Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe todas vocês. Amém. Amém, Catioca. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, vamos lá, né? Mulheres que estão passando pelo processo. Aleluia. Irmã Conceição. Seu áudio está fechado, irmã Conceição. Se a senhora estiver falando. Então, vamos lá. Sueli. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Ah, é porque eu estamos sim. chamei ninguém. É porque nenhuma das duas... Su, já abre o microfone. Amém, Su? Amém, meu amor. Jesus é o Senhor, amadas. Ó Senhor Jesus, eu estava cochilando. Palavra rica, essa palavra de hoje, né? O Senhor vem nos encorajar por tudo que a gente passa, né? O Senhor tem um propósito na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Eu estava aqui pensando, né? Uma das maiores provas que o Senhor tem nos dado, tem deixado para nós, é o arrependimento, né? A gente poder nos arrepender e voltar. Imagine só se o Senhor não tivesse nos dado essa nova oportunidade, né? Ó Senhor Jesus. Então, como a irmã compartilhou aí, às vezes a gente passa por situações e a gente, às vezes, não confia no nosso Senhor. A gente não consegue enxergar, né, o que realmente Ele tem para nós. Ele tem um propósito na nossa vida. Tudo que passamos é para nos levar a confiar mais no Senhor e ver realmente qual é a nossa realidade. Nossa realidade hoje é Cristo, Senhor Jesus. E o Senhor nos separou, né? Como a irmã falou, nós somos separadas, né? Nós somos a embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Nós somos a luz e o sal dessa terra. Ó Senhor Jesus. E outro ponto foi que ela falou também, nós precisamos uma da outra. Então, nós estamos aqui uma para encorajar a outra. Essa palavra de hoje nos encorajou muito. Ó Senhor Jesus, que realmente essa palavra de hoje possa entrar em nosso coração, possa arraizar e realmente que a gente possa praticar de verdade. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Um bom tempo, Su. Gostei. Aí as irmãs pegam aí, ó, essa mesma linha de Su, viu? Compartilhar breve. Não precisa dar outra mensagem, né? Compartilhar breve para dar para todas poderem compartilhar. A Sondinha já está aí me olhando, dando risada. Amém, irmã Jussara. Amém, irmãs. Palavra maravilhosa essa sobre o propósito e o processo, né? Eu peguei algumas frasezinhas aqui que diz que é importante nós nos conhecer, nos entender o porquê estamos aqui. E a irmã falou que muitas vezes, o que eu entendi, muitas vezes nós passamos por algo que nós pensamos que não vamos conseguir. E quando passamos por algo grande,
pesado, nós vemos que conseguimos. Mas eu consegui isso aqui? Então, realmente, nós temos que ver o propósito desse algo que nos acontece, o objetivo. O objetivo é permitir que o Senhor cumpra esse processo em nós. E isso nos amadurece, e isso nos faz chegarmos até o Senhor. Como diz assim, somos bênçãos, temos que aceitar esse processo. Muitas vezes vem coisas pesadas e nós pensamos que não vamos conseguir, mas por sermos escolhidas, nós conseguimos. E nós, lá na frente, vamos, meu Deus, eu consegui isso. Mas por que conseguimos? Porque nós temos Ele. Nós somos frágeis, mas o Senhor está conosco. Nós estamos passando por um processo de aprendizagem. Eu, por exemplo, posso dizer que estou aqui com as irmãs, estou aprendendo a falar, a orar, a rir, porque eu sou muito séria, mas é um processo que eu estou aprendendo com as irmãs de conversar, de orar, de estar junto com as irmãs. E com isso eu vejo que Ele está trabalhando em mim. E foi um propósito que Ele me escolheu para estar com as irmãs, e é um processo de estar aqui. Para mim não é fácil falar. Então, o processo, quando as irmãs me chamam, é o processo de aprender a falar. E ele tem um propósito de ir adiante e falar para as outras pessoas. Então, eu amei essa palavra da irmã Kátia e agradeço ao Senhor pela oportunidade. Amém. Amém. Que linda, irmã Jussara. Ganhei muito com seu compartilhar. Amém. Irmã Mara maravilhosa. Amém, meus amores. Amei a palavra, Kátia. Amei. Eu achei que o tema foi fantástico. Quem tem propósito entende o processo. Eu também marquei algumas frases que ela falou, mas no decorrer que ela expôs a palavra que ela trouxe, eu lembrei muito de Abraão. Essa semana eu estava comentando com a Jane e com a Giovana, né? Exatamente sobre isso, sobre Abraão. Abraão, ele tinha um propósito. Ele queria obedecer ao Senhor. Era o propósito de Abraão. E Deus falou para Abraão, Deus provou Abraão. Leva o seu filho e o cutelo. Ele levou, deixou os escravos lá embaixo, subiu, e o filho falou para ele, pai, cadê o cabrito para o holocausto? Irmãs, e ele falou, Deus proverá. Ele usou a fé, porque ele tinha um propósito. É minha filha que está ligando aqui, eu estou recusando. Então, nós temos que ser esse. Eu acho que o que falta em mim, e eu acho que talvez em algumas irmãs, o que falta é a gente confiar mais no Senhor. Porque se Ele tem um propósito, Ele vai cumprir. Ele quer nos usar para isso. Ele quer que nós confiemos nele. Deus, ele não perdeu o controle de nada. O nosso filho pode estar doente, o casamento pode estar ruim, pode vir o desemprego, mas Deus não perdeu o controle de nada. E são essas experiências que nós passamos que nos leva a crescer, a confiar no Senhor. E ouvir e obedecer ao Senhor nos leva ao crescimento, quando a gente ouve e quando a gente obedece o Senhor. Então, foi isso que eu ganhei, irmãs. Foi isso que eu ganhei. Eu achei a palavra da irmã maravilhosa. Eu acho que a irmã foi muito feliz com o tema que ela escolheu. Deus te abençoe, irmã querida. Amém. Sandra.
Eu estava justamente aqui pensando, Senhor, o que falar, mas eu anotei algumas coisas aqui. E como as irmãs falaram, essa palavra foi maravilhosa, né? Agradecemos ao Senhor por o Senhor ter usado a irmã, né? Por ela ter ido diante do Senhor, e o Senhor deu a palavra para ela que ela deveria falar. Por isso foi de grande ajuda para nós, né? Porque se a gente ficar, eu fiquei pensando, porque às vezes tem pessoas que ficam muito no passado, muita coisa no passado, muitas coisas que estão acontecendo agora no momento, e muitas coisas que você fica pensando que, o que pode acontecer lá na frente. Mas quando a gente tem esse sentimento de que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor, é leve, como foi falado aí, né? É leve e momentânea essa situação que a gente passa. Aí eu fiquei pensando, né? A Mara colou de mim, né? Que eu ia falar de Abraão, a situação de Abraão, né? Ele tinha aquele propósito. Então, ele pôde esperar o Senhor, tudo bem que ele deu um errinho lá, mas ainda assim ele confiou no que o Senhor estava falando. Depois veio a história de Moisés, eu fiquei pensando, falei, Senhor, Moisés, né? Ele teve que ir lá para ser criado com a filha de Faraó. Olha a situação. José foi vendido pelos irmãos dele. Paulo sofreu toda aquela situação. João exilado. Olha só, se a gente for nortear toda a Bíblia, tudo teve uma situação, mas eles não pararam nessa situação. Na realidade, eles viram que Deus tinha um propósito na vida deles. Então, quando eu vejo isso para mim hoje, é leve, né? Aí eu não vou ficar perdendo tempo. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo, foi o que a irmã falou. Às vezes a gente perde tanto tempo, assim, pensando em tantas coisas, gastando energia com certas situações, né? Sendo que o Senhor quer que a gente dependa dele, descansa nele, que o melhor ele está fazendo, e o melhor ele fará, e o melhor ele já fez, né? Então, isso me faz descansar no Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém. Manhã. Manhã, não vai compartilhar? Pati. Amém, irmã, amém. Amém. Jesus é o Senhor. Nós passamos por um processo, né? Desde quando nós receitamos em nossa vida. E nada, eu aprendi, eu ouvi essa frase, nada na vida de um cristão é em vão. O Senhor tudo tem um propósito em nossa vida, né? E se o que ele prometeu, ele vai cumprir. Muitas vezes a gente reluta, né? Briga, pergunta. Senhor, por quê? Mas a pergunta é como? Para quê? Então, para que esse processo que temos que passar? Aí eu lembrei, né? A irmã leu muitos versículos maravilhosos. Eu não sei, né? Ela, em 1 Pedro que fala, né? 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, será conquistados por várias provações. Então, irmãos, assim, você diz que como a irmã já falou, né? Breve tempo, não quer dizer que vai durar esse processo. Não vai ser longo, pode ser doloroso. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai espernear, igual um menino mal criado. Mas a gente tem que entender o processo do Senhor em nossa vida. Eu sou das tais que às vezes eu me esperneio, mas eu também me volto para o Senhor rapidamente. Eu me volto para o Senhor, me arrependo, vou no pó e na cinza e rogo ao Senhor, me derramo, e aí eu vejo, eu começo a entender o processo do Senhor na minha vida. Desde quando eu aceitei o Senhor, eu tenho passado por vários processos, e estou passando até hoje, mas para a honra e glória do Senhor, o que vale, irmã, a gente prosseguir, é permanecer na presença do Senhor, não deixar que nada, ninguém nos afaste da presença do Senhor, nem nenhum processo. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amém, amém, verdade. Ritinha. Como sempre, eu sinto quando você vai me chamar. Ó, oh, Senhor, Tá igual a mim, Ritinha, eu também sinto. Na hora que ela vai me chamar, parece que o Senhor fala é você. Ó, oh, Senhor Jesus, conexão total. Glória a Deus por isso. E, mães, é uma palavra maravilhosa, né? E quando você está passando por um processo, como a irmã falou, Jussá, que é muito doloroso, é muito complicado, irmãs, é muito bom a gente falar tantas palavras lindas que eu vi essa noite, maravilhoso, gente. Mas no processo não é nada fácil. O processo não é fácil.
Não é fácil, não. Se realmente você está passando por um processo, processo é o quê? O nome, processo, que Kátia falou, o significado. Gente, quando você quer fazer o óleo da unção, você vai esmagar a azeitona, né? O óleo é oliva, né? Oliva, né? Gente, esmagar não é coisa que dói pouco, não. É coisa que dói muito. Mas, irmãs, ela falou uma coisa maravilhosa. Primeiro, a última coisa que ela falou é a unanimidade. Tem que ter. É por isso que existe a igreja. A visão do processo é a visão da igreja. Quando você ganha a visão da igreja, do que realmente ela se revela para você, você vê Cristo, é a mesma coisa. Para você entender o processo, você tem que entender o seu propósito. O que é que o Senhor quer com você em relação àquela situação. Enquanto você não entende, e como a irmã Patrícia disse, esperneia, gente, ninguém sente dor para ficar parado, não. Mas isso não existe. Ninguém sente dor. E não sintam mesmo, viu, irmãs, sozinha a dor, sem falar com ninguém. Eu reclamei hoje com Kátia. Não sofra sem falar, não, irmãs, que ninguém suporta sozinho a dor. Irmãs, nesse processo que eu tenho passado profundo com o Senhor, glória a Deus por isso. Hoje eu estou agradecendo ao Senhor por cada dor que eu tenho sentido. Porém, irmãs, cada palavra que as irmãs falam com você, de carinho, de cuidado, isso é muito importante no processo. Porque você está sentindo dor, mas alguém está te apoiando junto. Você sente que você não está sozinho ali, entende? E isso é importantíssimo. Quando você fala de espernear, não é murmurar, tá, irmãs? Porque se você murmurar, você vai sair do processo, não vai aprender nada e você vai ter que voltar para o mesmo processo. Então, a primeira coisa é nunca esquecer, não murmure. Por isso que o povo de Israel ficou tanto tempo no deserto, né? Murmurar. Esqueça murmurar. Chore diante do Senhor, se entregue no Senhor, entre em um propósito de oração, de jejum, busque o Senhor e busque as irmãs. Pronto, você está no caminho certo para o processo. Você vai chorar, vai ter dias muito difíceis, mas também vai ter a alegria que só o Senhor pode dar. Mesmo na dor, peça ao Senhor, Senhor, me dê a sua alegria e sua paz. É o que eu mais tenho pedido. E o Senhor colocou um sorriso em mim. Eu pensei, no começo do processo, que eu nunca mais ia ser feliz. Nunca mais. Mas o Senhor me deu a felicidade, irmãos. Pense aí, a minha felicidade é o Senhor hoje, não é que eu não esteja passando pelo processo, mas é que quando você percebe que no processo você tem o Senhor segurando sua mão, você sabe o que eu pedi ao Senhor? Senhor, ande comigo. Eu quero andar com o Senhor. Eu não quero andar no processo sozinha. Eu preciso andar com o Senhor. E aí, com o Senhor, eu vou esperar a resposta. A resposta vem do Senhor. Então, isso é maravilhoso. Irmãs, mesmo na dor, você vai orar, você vai louvar, você vai glorificar o nome do Senhor. Não é que não vai doer, vai doer. Tá, irmãs? Eu estou dando risada, mas está doendo. Mas o meu sorriso e minha alegria é diferente. É um sorriso que ninguém pode entender. Só que vocês aqui que estão desfrutando do Senhor podem entender. Mas de fora ninguém vai entender. Porque a alegria do Senhor é que é nossa força. Jesus é o Senhor. Verdade, Ritinha, é isso mesmo. Gel. Ô, Simone, não vou Gel. compartilhar, não, meu amor. Obrigada. Tá bom, meu amor. Um cheiro para você. Isabel. Amém, irmãs. Eu fiquei impactada, né, com o compartilhar das irmãs. Inclusive, quando a irmã Sueli me mandou o convite, né, eu falei, hoje eu não vou participar de reunião, hoje eu não... que eu tenho uma reunião agora 8 horas, mas eu falei, hoje eu não vou participar da reunião. E eu não sabia que tinha essa das irmãs, né? Então, quando eu olhei o celular, o link, eu falei, não, é o Senhor falando comigo que eu preciso participar dessa reunião. Então, como eu ganhei, irmãs?
Se eu não tivesse participado dessa reunião, eu teria perdido tanta bênção, porque tá maravilhosa. Então, nós fomos chamadas, né, irmã? Vou falar rapidinho. Nós fomos chamadas, né, pelo Senhor. Para as irmãs terem ideia, na minha família, toda a família, só tem eu e a minha irmã que é evangélica. A família, ninguém é. Imagine o processo que temos que passar, né? Só assim, da família perceber que somos cristãs. Eles têm, assim, aquele tipo, de receio com a gente, né? Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor poderia ter escolhido a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, mas não. O Senhor escolheu a nós. E eu sou grata ao Senhor por essa escolha, irmãs. Eu sei que o caminho é estreito, né? Mas temos que passar. É como o irmão Pedro falou na mensagem de domingo, que ele tem passado por muitas aprovações, não tribulações, e sim aprovações, porque nós temos que ser aprovadas pelo Senhor. Nós temos que passar por essas aprovações, irmãs. Então, nós temos, como a irmã falou aí, é difícil, mas temos que caminhar pelo caminho apertado. Às vezes, irmãs, eu só tenho eu e ela, que às vezes nos entende o nosso sofrimento, nos entende a nossa alegria, e as demais irmãs. Às vezes, se você chegar para alguém da família e compartilhar algo, eles não entendem, entendeu? Só nós da igreja que vai entender o que nós estamos passando. Mas eu sou grata pela vida da igreja, pela vida das irmãs, e agradeço às irmãs pelo link, pelas reuniões maravilhosas. Amém? Só tenho a agradecer a vocês e ao nosso Senhor Jesus. Amém, irmãs? Amém. Não dá tempo para você compartilhar, não, Mari? Eu já estava te chamando já. Você é depois de Isabel mesmo. Dá tempo? Ou você já tem que sair urgente? Não, tá bom, vou compartilhar um pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim. Amém. Eu fiquei realmente impressionada com o compartilhado da irmã Kátia. Parabéns, irmã Kátia, que o Senhor continua te usando, viu? Que realmente é um processo, amadas, é um processo. Cada uma tem a sua tribulação, o processo que o Senhor está passando, né, para cada um de nós. E Ele quer resultar algo, que é a vida de Deus dentro de nós, né? E essa vida precisa crescer. Então, por isso que nós passamos por cada coisa, cada situação, e o Senhor quer nos carregar no colo. E então, isso é maravilhoso demais. O Senhor não deixa a gente passar por situações sozinhas. Ele está ali conduzindo, está ali nos dando força, porque realmente, irmãs, não é fácil. É cada uma que parece 20, como diz minha irmã. Mas que o Senhor possa nos sustentar cada dia mais, continuar, a gente, conectada com essa palavra, tendo essa comunhão maravilhosa, e que o Senhor abençoe cada uma de vocês, que vocês continuem buscando esse Deus maravilhoso, que, como diz a Débora, é uma guerra, é uma luta. Cada dia uma luta. Mas para quê? Para nós chegarmos lá juntas, para a vida e termos o reino dentro de nós. E eu quero esse reino, eu não quero chegar sozinha, eu quero chegar com você. Então, que o Senhor abençoe cada uma de vocês e sustente cada um de vocês. Amém. Amém, minha querida. Irmã Grisel vai compartilhar? Amada, eu só vou deixar para você. Agora estou passando pelo processo de dor de garganta. Então, eu só vou deixar o hino que fala sem premissa aceituna, não lembro o número. 320. Hino 320. 320. Para vocês completarem e disfrutarem. Eu ganhei muito disso. Amém. Aleluia. Amém, minha amada, maravilhoso. Amém. Amém. Edilene. Amém, mãe. Glória a Deus pela palavra.
O processo é doloroso, é triste, é esmagador, é doentio, tem dias sombrios, mas uma coisa é certa, que a gente passa pelo processo, mas nós não passamos sozinhos. O Senhor está conosco, que Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. E, que nem a irmã falou, que a gente passa a nos conhecer mais quando a gente passa pelo processo, com certeza. Porque, às vezes, você falar da dor de um é fácil, mas quando você está passando, aí é que você sabe o que é passar pela prova, né? E que nem a Ritinha falou aí hoje, que só ela sabe, né, a dor do processo, e ela está passando e ela está rindo, mas ela já chorou muito, mas agora ela ri. E eu estou sentindo essa felicidade dela mesmo, a felicidade que vem de Deus, não é de ser não é de coisas superficiais, é de Deus. Então, só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. E eu li essa semana, se não me engano, acho que foi no Alimento Diário, que todo chamado tem que passar por um processo. E nós fomos chamadas, irmã. Nós fomos chamadas, né? Mas para um propósito. E Deus nos chamou para sermos transformadas. Tudo que nós passamos não é em vão, né? O Senhor disse que não cai uma folha que não seja a permissão dele. E tudo que nós passamos nessa vida não é em vão, mas só que nós não temos paciência de passar pelo processo. E às vezes a gente se murmura, a gente se esperneia, mas temos que passar por esse processo para sermos transformados, né? E toda tribulação é para a nossa, toda tribulação, não, toda aprovação é para a nossa aprovação. Então, minha irmã, que nós saiba passar pelo processo, não é fácil, mas precisamos passar mesmo para a gente aprender a deixar muitas coisas que nos sobrevêm, que a gente acha que a gente nem temos, mas quando a gente passa, que a gente vem descobrir. E nem a irmã falou que a gente se descobre quem nós somos quando a gente passa. E quando a gente passamos, nós podemos valorizar mais as coisas e entender o que nós somos de verdade. E o que temos em nós ainda que a gente precisa deixar. Mas não é fácil, nós precisamos passar. Irmão. Aleluia, amém pela palavra. Glória a Deus. Tem, Edilene? Glória a Deus, Senhor Jesus. Tânia. Amém, Senhor Jesus. A vida do cristão, né? Ela é cheia de processos. O cristão, né, que não conseguir passar pelo processo, ele não vai conseguir também chegar ao seu propósito. Esse processo, ele é dividido, né? Esse processo, ele tem várias etapas. A irmã falou aí, né, que tem a situação de família, de trabalho, de saúde, de dinheiro. Eu me lembrei ali do versículo de Romanos 8:35, a parte bem diante, que fala que não é tribulação, não é angústia, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo e não é espada. Então, eu refletindo sobre esse versículo, aí o Senhor veio me trazendo. E cada citação dessa aí refere-se a um processo, né? Tribulação é um processo, angústia é um processo, a perseguição, nudez, são processos, né, que passamos, né? Na vida da gente nós passamos por esses processos, mas graças ao Senhor que conseguindo passar por esse processo, nós iremos chegar ao propósito, né? Que é vencer na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus, sermos vencedores. Realmente não é fácil,
Quando a gente fala assim, é tudo fácil, é tudo bonito, mas realmente só quem está passando, na hora que está passando, porque até quando passa, né? Depois que você passou, fica até um pouco mais leve de você falar. Mas ali numa hora, num momento na situação que realmente a gente sabe a realidade, mas o próprio Senhor Jesus, ele precisou, o irmão falou aí, né, de Abraão, de José, mas o próprio Senhor, ele precisou passar pelo processo, né? E porque ele passou pelo processo, hoje nós estamos aqui, graças a ele. Então, que possamos, né, o nosso processo perto dele, né, que possamos buscar cada dia força, encorajamento e prosseguir na presença dele. Amém. Amém, amém. Rosa. Oi, estou aqui. Oh, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Essa palavra realmente hoje foi assim, quer dizer, todas as palavras são boas, né? Mas tem palavras que mexem muito com a gente. E essa questão do processo é uma delas, né? Quem tem propósito entende o processo. É isso aí. Louvado seja o Senhor. Creio que todas nós, irmãs, passamos por esse processo, né? Como já foi, cada um à sua maneira, porque Deus é quem sabe pelo processo que cada um deve passar, né? Agora, o que eu entendo que esse processo tem um único propósito, né? Todos os processos que a gente passa têm um único propósito. Esse propósito é justamente amadurecimento, né? O nosso amadurecimento. E para que esse amadurecimento? Esse amadurecimento justamente tem um propósito de nos levar a ser vencedor e reinar com Cristo, né? A irmã falou assim, somos mulheres separadas, e somos mesmo, e devemos ter muito Senhor por isso, somos mulheres separadas. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu, lá no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha nos escolhido, né? Graças a Deus por isso. Por quê? Por que o Senhor nos escolheu? Porque Ele tem um propósito para cada uma de nós. Louvado seja Deus. Outra frase que eu levei aqui, que eu anotei aqui, foi a questão das nossas lutas, né? Que as nossas lutas, elas são passageiras. Realmente, elas são passageiras. As nossas lutas podem durar 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente não sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza. Diante da eternidade, isso é nada, né? Porque a eternidade é a eternidade. E as lutas são passageiras. Senhor Jesus. E, anotei aqui um pontinho, que aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Aí, quando eu anotei isso aqui, em seguida, a irmã disse que a mudança depende de nós, e é verdade mesmo, irmãs. A mudança, como é que eu posso dizer? A completude da obra vai depender de nós. Por que depende de nós? Porque as irmãs falaram que muitas vezes, algumas irmãs falaram que se debate, e nós nos debatemos mesmo, porque realmente não vamos ser, assim, fantasiosas em dizer que os processos não doem, porque dói, é normal doer, porque se não doer, não será processo, né? Então, nesse doer, a gente se debate. E aí, quanto mais nós nos debatemos, aí um pouquinho de Deus completar o propósito, completar a obra, mas, com certeza, Ele há de completar. Não sabemos quando, não sabemos como, mas Ele há de completar, porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, e Ele é um Deus completo. Aí, eu ouvindo as irmãs compartilhar, eu me lembrei de um textozinho que eu li sobre a questão da sabedoria da água.
que a água ela tem uma sabedoria. Ela nunca discute com seus obstáculos. Muito pelo contrário, ela contorna, né? Então, os processos muitas vezes são obstáculos que a gente não tem que lutar contra eles, mas que precisamos contornar para seguir. Amém, Rosa. Que rico, viu? Meu Deus, Senhor Jesus. Consuelo. Sabe a palavra, Senhor Jesus. Essa da água, viu, minha irmã? Muito rico. Ó Senhor Jesus, Deus tem um propósito para cada uma de nós. A gente só precisa crer. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos crer que o Senhor escolheu cada uma de nós. Fomos escolhidas, fomos separadas, fomos escolhidas para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, Senhor, eu anotei aqui. Mas para o Senhor, mas para ele cumpri-lo, há um processo, né? Senhor Jesus, que foi o que a irmã falou. Esse processo realmente dói muito. Mas, enfim, o Senhor, ele falou, né, que ele venceu, né? Ele disse que ele venceu. Ele falou, vós também vencereis, né? Senhor Jesus. E a mudança, um ponto que a irmã falou, que eu anotei aqui, a mudança depende de cada uma de nós. Isso é a coisa mais certa, de nós sermos simples, ser unidas, ser fortes, ser corajosas, né? Senhor Jesus. Então, eu me lembrei do processo da largata, que é tão doloroso, né? Ela sair do casulo e se tornar uma bela borboleta. E, com certeza, aquele processo ali, todas nós já ouvimos falar e sabemos que é muito doloroso, muito mesmo. Mas ela vira uma linda borboleta. Então, aí a gente vem e olha aqui, essa riqueza desse versículo que a irmã leu. Portanto, não desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves, o Senhor falou que era leves, o Senhor falou, passageiras, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ó Senhor Jesus. Então, olha o que o Senhor falou para nós, né? Que coisa maravilhosa. Então, nosso processo, né? A irmã Tânia falou que nosso processo, eu vou completar a frase que ela falou. Ela falou, nosso processo perto do dele, e aí eu completo, é nada. Senhor Jesus, né? Então, a gente vê realmente que o Senhor, ele é aquele que está nos aperfeiçoando, e é por meio dessa maneira mesmo. Então, não devemos estranhar. O que precisamos é se agarrar nele cada dia mais, é buscar todas as ferramentas que estão vindo para nós, para nos fazer, né, fortes, né, para nos tornar simples, unidas, fortes e corajosas. Vamos pegar tudo isso, porque tudo isso, né, é a nossa ferramenta, é a nossa armadura. Tudo isso compõe a nossa armadura, para realmente, né, nós conseguimos passar por esse processo maravilhoso. Amém. Palavra rica, viu, Catinha? Amém, verdade. Jaceline. Amém. Realmente, palavra muito rica. Enquanto Kátia falava, eu lembrava que quando eu era criança, que eu ia para Natal, fica 3 horas daqui, né, de ônibus, e eu ficava ansiosa para chegar, toda paradinha, chegou, né, e para mim eu descia em qualquer canto, porque tinha chegado, o importante era chegar em algum lugar que eu queria sair dali. Mas o propósito da minha mãe era me levar para Natal, né, as coisas que ela
reservou para aquela viagem, para mim, estavam lá. Não era no meio do caminho, né? E trazendo para a nossa vida espiritual, eu pude perceber nessa noite, através dessa palavra, que dentro de mim há dois propósitos. O meu, que é de sair de dentro da situação o mais rápido possível, é de ser feliz aqui no mundo, na Terra ainda, né? A gente tem, eu tenho ainda esse desejo, que meu marido seja ABC, que meus filhos sejam XYZ, muitos propósitos meus como esposa, como mãe, como, enfim, qualquer mulher no geral, né? Mas existe o propósito de Deus também dentro de mim. Então, nessa carreira, nessa viagem, precisa estar claro para mim onde eu quero descer, né? Onde eu quero chegar. Então, quando eu entendo o propósito de Deus para minha vida, eu não fico ansiosa, né? Pelas coisas que vão acontecendo durante o percurso. Isso é o que Deus deseja de nós. A gente vê ali quando eles estavam indo, né, para a Boa Terra, Caleb entendeu o propósito, né? Josué entendeu o propósito de Deus. Então, eles não fizeram como aquela grande maioria que ficou naquele aperreio todo e acabou não indo para canto nenhum, né? Então, o Senhor, ele tem esse desejo, né? Quando a gente entende qual é o propósito que a gente quer seguir, a gente passa pelo processo com mais satisfação. E digo mais, irmãs, dependendo do nosso estado, até com alegria, né? Como disse Paulo, ele dizia que aprendeu a ser feliz em toda e qualquer situação. E eu acredito que isso é possível para nós também. É só a gente entender o propósito e investir nele com a vida espiritual que o Senhor nos oferece. E a gente consegue ser feliz em situações que ninguém vai entender por que a gente está feliz. Amém. Amém, minha querida irmã. Ana, a irmã vai compartilhar? Não, obrigada. Eu só vou ouvir, tá bem? E a irmã Branca? A irmã Branca vai compartilhar? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, pode falar. Ah, tá. Irmã, essa palavra é muito forte, né? Quem tem propósito entende o processo. Que palavra forte, mas de muito encorajamento para nós. E é tipo assim, como se o Senhor estivesse me chamando. Olha, vem entender o processo que eu estou fazendo na tua vida. Vem entender o porquê você está passando por isso. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim. Vem entender o que eu quero fazer contigo. Eu quero que tu te torne uma pedra preciosa de grande valor para a edificação da igreja. Irmã, eu sou muito emotiva e eu fico muito mais assim emotiva quando o Senhor fala tão forte comigo. Então, eu quero só dizer que esse hino, o hino 320, é a minha experiência. Eu entendo quando o Senhor me coloca em situações e se o Senhor não fizer isso, não vai ter o azeite. Como vai ter? Ele vai encontrar azeite na minha lâmpada. Eu quero ser essa virgem prudente para encontrar com meu Senhor. Mas como o Senhor vai encontrar comigo
sem as vestes nupciais, sem eu ser essa virgem prudente. E o processo é esse. O processo é o trabalhar do Senhor na minha vida. Amém, irmãs? Amém, minha querida. Amém. Irmã Roseli. Ó Senhor Jesus, só na vida da igreja a gente vê uma mensagem dessa de processo, com as irmãs rindo. Esse é o trabalhar realmente do Espírito, viu? Porque a gente sabe qual é a final, né? Qual é o final de cada uma desse sofrimento, desses estágios que o Senhor nos faz passar. Se a gente ficar lutando muito, a gente fica como Jó, com não sei quantos capítulos sofrendo, até que ele reconheceu quem estava dentro dele. E quando ele percebeu que ele precisava mesmo de passar por aquilo tudo para que aqueles animais terríveis fossem retirados dele, aí ele passou a conhecer o Senhor. Todas as irmãs que passam por processos, elas conhecem mais o Senhor, sentem mais o amor do Senhor. É tão gostoso a gente sentir o abraço do Senhor. Se eu for contar os processos que o Senhor me fez passar, uma massa de pastel foi mais guardada do que eu. Mas graças ao Senhor que a gente vence sorrindo. Chora no começo até entender que é necessário. Quando o Senhor chamou José, ele disse para José: você vai reinar, José. E aí começou o processo, porque ninguém reina sem processo. Senão, o que vai chegar lá é muita coisa ruim, muita sujeira, muito demonte, leviatã e outras coisas mais. Aí o Senhor começou o processo na vida de José. E todos nós conhecemos a história dele. Mas em todas as situações ele reinava. Nós devemos ser assim, irmãs, reinar em todas as situações. Ó Senhor Jesus, não deixar que as situações nos façam perder a coroa. De jeito nenhum. Vamos prosseguir de mão dadas, umas ajudando as outras, até nos tornar governador, como José. Reinar sobre o Egito, sobre todas as coisas. O Senhor vai nos conduzir até lá. Eu tenho certeza disso, porque a irmã falou que ele vai completar o que começou. E ele nos chamou, ele não chama ninguém para perder, não. Ele não é os bancos da terra, que pode ganhar e pode perder. O Senhor só investe para ganhar. E nós vamos ser vencedores em nome de Jesus, porque nós estamos nesse processo, entendendo o processo e aceitando o processo, porque o futuro é maravilhoso. Amém. Aleluia. Amém. Amém, é isso mesmo. Irmã Emília, a irmã vai compartilhar? Não, amada, eu tô ouvindo, estou aprendendo aí com vocês. Amém, minha lindona. Amém. Senhor Jesus. Catinha, eu não tenho palavras. Porque, assim, olha, na hora que você me mandou o tema, eu fiquei, meu Deus, chega logo quinta-feira. Porque foi muito forte. Esse título é muito forte mesmo. Ó Senhor Jesus. E só entende o processo quem tem um propósito. Todo aquele que não tem propósito não suporta nada. Fica no meio do caminho, desiste fácil.
Porque não tem propósito, não tem objetivo. Quando você falou que propósito é vontade ou intenção de algo, e aí você falou que o processo é tudo aquilo que está entre o que somos hoje e o que nós vamos ser lá na frente. Então, assim, a gente não pode permanecer como somos hoje. Não tem como permanecer como somos hoje. E uma coisa que eu percebi é, irmãs, nós precisamos sair dessa esfera de mesmice, essa esfera de... Porque assim, ó, nós já temos todo o conhecimento. É difícil, não é fácil, somos humanas. Mas é porque assim, ó, a irmã Roseli falou sobre a coroa. Nós já temos a coroa. A gente precisa cuidar para ninguém roubar. E Deus está trabalhando em nós para sermos vencedores. Não tem como vencer sem passar pelo processo. Eu não vou nem dizer passar pelo processo sem ser processado, moída. Pior que uma massa de pastel, como a irmã Roseli falou. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos mudar de nível, subir de nível. Nós já temos a consciência, olha, quando eu estiver passando pelo processo, eu não tenho por que passar por ele sozinha. A gente sempre insiste nisso, irmãs, e às vezes a gente vai e acontece isso. Sabemos que não podemos passar pelo processo sozinha. A gente espera agravar para buscar ajuda, para buscar uma comunhão. A gente tem que sair desse patamar. Nós já não estamos mais nesse patamar. Com o nível de palavra que temos, é comida. A gente dá leite para beber, para uma criancinha. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai comendo comida sólida. Não podemos permanecer na mesma condição de só leite, leite, leite. Precisamos aprender a passar pelo processo em unidade e unanimidade. Essa é a vontade de Deus para nós e é a maneira de vencermos, é a maneira de alcançarmos o nosso propósito mais rápido. Pode reparar como é mais rápido quando você desabafa, quando você busca ajuda, é mais rápido. Aí você olha para trás e diz, por que eu demorei? Então, nós precisamos, irmãs, avançar. Vamos avançar, vamos colocar ali o nosso objetivo. Ó, olha para ele, esquece o processo. O processo é o caminho. Você tem que olhar para ele, porque aí você vai passando. Você não vai olhando. Eu amei quando a irmã Rosamália falou da água. Misericórdia. Ai, cheguei a me arrepiar. A água, ela não discute, ela só vai. Vamos ser como ela, vamos avançar. Nós temos a água do Espírito fluindo do nosso interior, que nos impulsiona. Temos que ter foco, né? Isso, foco, objetivo, olhar para Cristo, olhar, como é que fala em Hebreus? Olhar firmemente. É firmemente, você não desvia o olhar. Quando você olha firmemente, o que tiver acontecendo não lhe distrai. Você não vê o tamanho do obstáculo, você não vê nada disso. Você só vê que você quer chegar lá. Eu amei essa palavra de hoje. Ó Senhor Jesus, que riqueza, que palavra maravilhosa. Eu quero pedir para a irmã Emília poderia fazer uma oração por nós? Se não puder, não tem problema. Acho que ela não está ouvindo. Então, eu vou passar para a irmã Roseli. A irmã Roseli pode fazer uma oração por nós, irmã Roseli? Vocês estão me ouvindo? Amém.